Olá, meu nome é Alexandre Joper e estamos dando início à nossa terceira aula do curso absolutamente gratuito da parte geral do Código Penal. E nosso assunto inicial hoje será a Lei Penal em Branco. Nós vimos no finzinho da aula passada que as leis penais incriminadoras, elas podem ser completas ou incompletas. A grande maioria das leis penais incriminadoras é composta de leis completas. Ou seja, são leis penais incriminadoras de preceito primário em que se arrola a conduta proibida e preceito secundário, respectiva pena, serão completas toda vez que esse preceito primário não depender de nenhum complemento. Em outras palavras, ela é completa quando ela contiver em sua descrição típica todos os elementos bastantes e suficientes para a sua plena execuibilidade, para a sua pronta aplicação, sem reclamar, sem necessitar de qualquer complementação. E assim o é em relação à lesão corporal, no artigo 129, ao estelionato, no artigo 171, ao falso testemunho, no artigo 342, ao crime de extorsão, do artigo 158, à receptação, do artigo 180. Ocorre que, excepcionalmente, a lei penal será reputada incompleta quando o seu preceito primário, atenção, quando o seu preceito primário, conquanto descreva a conduta proibida na sua quase totalidade, ou seja, narra a conduta principal proibida, conquanto haja essa narrativa, essa lei incriminadora possui alguma expressão, algum elemento que impede que a mesma tenha plena e pronta execuibilidade, sem a intervenção, sem o socorro de outra espécie normativa. Em outras palavras, esta lei penal incompleta, e aí ela tem o nome de lei penal em branco, essa lei penal em branco, ela tem sua execuibilidade dependente da intervenção de outra espécie normativa. É, na expressão consagrada de List, a lei penal em branco, um corpo errante à procura de uma alma. Na medida em que ela só será aplicada uma vez complementada por uma outra espécie normativa, que pode ser uma outra lei, que pode ser um decreto, que pode ser uma portaria, que pode ser uma resolução. O que eu quero que você perceba é que a lei penal em branco é uma lei penal incriminadora cujo preceito primário possui algum elemento que demanda regulamentação complementativa por outra norma. Exemplos de leis penais em branco são encontrados não só no Código Penal, como também em toda a legislação penal extravagante. O primeiro que eu gostaria de chamar a reflexão é o exemplo do artigo 269 do Código Penal, que trata do crime de omissão de comunicação de doença cuja notificação venha a ser compulsória. O artigo 269, eu vou promover a sua leitura,
diz que deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória redunda numa pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vejam, meus amigos e amigas, em primeiro lugar, nós temos uma lei penal incriminadora. Em segundo, ela narra a conduta principal, mas há um elemento aí que demanda regulamentação, que demanda complementação. Qual seja, quais são as doenças cuja notificação é compulsória? E essa resposta será encontrada através ou de lei, como é o caso da CLT, que estabelece as doenças de notificação compulsória no exercício de atividade laborativa, como também é encontrada em portaria do Ministério da Saúde que contém essa relação. Tanto a CLT como a portaria do Ministério da Saúde passam a socorrer, passam a integrar o artigo 269, possibilitando que o mesmo seja exequível, seja aplicável ao caso concreto. Outro exemplo muito marcante de lei penal em branco, agora na legislação penal extravagante, é encontrado no Estatuto do Desarmamento. Se você perceber a Lei 10.826/2003, você irá se deparar com 3 artigos extremamente marcantes. O primeiro é o artigo 12, que trata do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O artigo 14, por sua vez, um crime mais grave que o primeiro, trata do porte ilegal de arma de fogo, também incluindo aí acessórios e munições, mas basicamente o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. E um terceiro crime, para fazer essa comparação, está constante do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que trata da posse ou do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido. E aí você tem uma pena sensivelmente mais gravosa do que os artigos 12 e 14. Estamos diante de 3 leis penais incriminadoras que narram, e promovendo a leitura dos 3 artigos, narram a conduta principal, mas contém particularidades que justamente diferenciam basicamente as 3 leis. Contém um elemento que não é bastante em si mesmo. Contém questões que merecem regulamentação por outra norma. Qual seja? Qual é a arma de uso permitido? Ou quais são as armas, munições ou componentes de uso restrito ou proibido? Porque será justamente essa diferença que fará nós nos situarmos ora num artigo, ora em outro. A questão é respondida no próprio artigo 23 do Estatuto do Desarmamento, que diz o seguinte, meus amigos: a classificação legal, técnica e geral, bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados de usos proibidos, restritos ou permitidos, serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército. Ou seja, toda a relação de armas de uso restrito, de uso permitido, de uso proibido, serão disciplinadas essas questões todas por intermédio de decreto do Poder Executivo Federal. Exemplo de lei penal em branco na legislação penal extravagante. Pois bem, essas leis penais em branco, elas podem ser classificadas
em duas espécies. A primeira diz respeito à lei penal em branco em sentido lato. E assim será considerada quando a norma que complementa a lei penal em branco for da mesma fonte formal do que a lei penal a ser complementada. Há, pois, na lei penal em branco, em sentido lato, uma homogeneidade de fontes entre o complemento e a lei complementada. Ora, quando isso ocorre? Toda vez que o complemento da lei penal em branco for também uma lei federal. Simples assim. Será lei penal em branco em sentido lato ou homogênea, toda vez que o complemento dela for uma lei federal. Exemplo clássico dessa situação diz respeito ao crime constante do artigo 237 do Código Penal, que trata do crime de conhecimento prévio de impedimento. E diz o seguinte, o artigo 237. Contrair casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta. Estamos diante de uma lei penal incriminadora? Sim, que descreve a conduta principal, mas possui uma expressão que demanda complementação. Qual é? Quais são os impedimentos que causam nulidade absoluta do matrimônio? E essa resposta é encontrada no artigo 1521 do Código Civil, que traz essa relação. De sorte que o complemento desta lei penal em branco, constante do artigo 237, provém da mesma fonte formal do Código Penal, ou seja, também é uma lei federal. De modo que nós estamos diante de uma lei penal em branco em sentido lato. Ah, mas Alexandre, eu já ouvi falar que as leis penais em sentido lato podem ser homovitelinas ou heterovitelinas. Calma, não há problema algum em ter essa subclassificação. E ela é muito simples de ser explicada. A lei penal em branco em sentido lato é aquela cujo complemento também é uma lei federal. Isso já está bem assimilado. Pois bem, quando o complemento desta lei penal em branco em sentido lato estiver no mesmo diploma legal da lei penal a ser complementada, quando estiver no mesmo diploma legal, ela será homovitelina. Toda vez que este complemento, que é também uma lei, estiver fora, estiver em outro diploma legal, esta lei penal em branco, em sentido lato, será heterovitelina. Exemplo de lei penal em branco em sentido lato, homovitelina. O artigo 312, que trata do crime de peculato, que é, a grosso modo, uma apropriação indébita praticada por funcionário público. Ora, e o que vem a ser funcionário público para fins penais? Para evitar qualquer dúvida, esta expressão funcionário público, ela é regulamentada, ela é complementada
no artigo 327 do Código Penal, que vem justamente a regrar a matéria e esclarecer o conceito de funcionário público para fins penais. O que você percebe? Primeiro, que o artigo 312 é crime de peculato, uma lei penal em branco. Você também percebe que o complemento dele, para esclarecer o que vem a ser funcionário público, é também uma lei. Então, estamos diante de uma lei penal em branco em sentido lato. E mais que isso, esse complemento está no mesmo diploma, está dentro do Código Penal, no qual também se insere o artigo 312. Portanto, estamos diante de uma lei penal em branco, em sentido lato, homovitelina. Lembram daquele exemplo do artigo 237, você contrair casamento, sabendo de impedimento, causa e nulidade absoluta? Nós vimos que esta lei penal em branco é complementada pelo artigo 1521 do Código Civil. Por conseguinte, este complemento, que também é uma lei, está alocado em outro diploma legal, que é o Código Civil. E, portanto, nós temos uma lei penal em branco em sentido lato heterovitelino. Vista a primeira espécie de lei penal em branco, que é a em sentido lato, resta-nos analisar a segunda espécie, a lei penal em branco em sentido estrito. E nela, o complemento provém de outra instância normativa. Ou seja, há, nessa segunda hipótese, heterogeneidade de fontes formais. De sorte que a lei penal em branco será reputada em sentido estrito ou heterogênea, toda vez que o seu complemento provier de outra espécie normativa que não seja uma lei federal. E isso ocorre quando o complemento for uma portaria, uma resolução, um decreto e até mesmo uma lei estadual ou municipal. Exemplo de almanaque de lei penal em branco em sentido estrito, encontrado no famoso artigo 33 da Lei Antidrogas. No artigo 33, você tem inúmeros comportamentos que caracterizam o chamado tráfico de drogas. Na verdade, você tem 18 comportamentos alternativamente descritos no artigo 33. Vamos à leitura do citado dispositivo. Artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, Estatuto Antidrogas. Artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena: reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Alguém tem dúvida de que estamos diante de uma lei penal incriminadora? Nenhuma dúvida. Preceito primário, preceito secundário. Conduta proibida e pena. Alguém tem dúvida de que o artigo 33 descreve
de forma primordial, principal, a conduta proibida? Não há dúvida que ele descreve, são 18 verbos, núcleos, alternativamente combinados. Uma descrição até mesmo meticulosa. Todavia, esse artigo 33 possui um elemento que não é bastante em si mesmo, que demanda regulamentação, que reclama uma complementação a fim de que o mesmo possa ser realmente exequível. Quais são as drogas? Porque nós temos 18 comportamentos alternativamente descritos relativos ao tráfico de drogas, mas o artigo em nenhum momento esclareceu quais são as substâncias tidas como drogas. E essa resposta, ela é trazida no artigo 1º da Lei Antidrogas, da Lei 11.343, que diz o seguinte, em seu parágrafo único: para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados ou em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. De modo que esse conceito de drogas, na prática, embora possa ser trazido por via legal, a relação de drogas, de substâncias tidas como drogas, ela está elencada em portaria da Anvisa, onde se tem todo esse rol de substâncias, fazendo com que, a partir desta complementação, o artigo 33 passe a ser exequível. Trata-se, portanto, de uma lei penal em branco em sentido estrito, na medida em que o complemento provém de outra espécie normativa que não a lei federal, no caso, uma portaria. Ainda dentro desse tema, é importante se ressaltar de que o complemento da lei penal em branco, ele deve ter função meramente regulamentar. Desse modo, a lei penal em branco, ela é complementada por uma outra espécie normativa que acaba por interpretar aquele dispositivo a ser complementado. É uma função interpretativa, que não é deixada ao livre talante do julgador, muito pelo contrário, ela é feita pelo próprio poder normativo estatal, seja através de outra lei, seja através de ato do poder executivo. Fato é que a razão de existir das leis penais em branco, ela é muito clara. No que refere à lei penal em branco em sentido lato, ela existe por uma questão de mera conveniência e para atender uma questão de técnica legislativa. Não teria sentido algum, no artigo 237 do Código Penal, por exemplo, ter que arrolar todas as situações que caracterizariam impedimento que redundasse na nulidade absoluta do casamento, se essa questão já vem regulada no Código Civil, que provém da mesma fonte formal do Código Penal. Já a razão de existir das leis penais em branco em sentido estrito, cujo complemento, como vimos,
provém de uma portaria, de uma resolução, ou, enfim, de uma espécie normativa infralegal, a razão de existir se deve a quase uma necessidade, ou, como muitos querem, um mal necessário. Por quê? Porque geralmente os elementos que ensejam complementação por uma norma infralegal, esses elementos geralmente são ligados a uma questão volátil, de dinamismo, de uma velocidade nesse desconcertante espetáculo da vida, de uma velocidade incompatível com a velocidade que de forma ordinária tem a alteração da lei. E por isso essas matérias são relegadas à complementação por institutos mais ágeis, como é o caso dos decretos, das portarias e das resoluções, enfim, dos atos do Poder Executivo. Imaginem os senhores se o artigo 33, que trata do crime de tráfico, tivesse que descrever todas as substâncias consideradas como drogas. Não é muito difícil imaginar que, dado o dinamismo da vida, dada a alteração contínua das relações sociais, dado o fato de que a cada dia no mundo surge uma droga nova, com destaque para as drogas sintéticas, cada vez mais maléficas e destrutivas. Suponhamos que essas novas drogas venham chegando paulatinamente ao Brasil e comecem a ser traficadas. Se a relação de drogas estivesse engessada na lei, lá no artigo 33, até o Congresso se reunir, discutir a matéria, o presidente sancionar, a média de uma alteração da legislação penal é de 8 anos, até o artigo 33 ser legalmente alterado para incluir aquela substância, o seu comércio, o seu tráfico seria lícito. O que era, ou melhor, seria um convite bem atrativo à impunidade. Visto isso, optou o sistema jurídico penal em conferir a esse artigo 33 a possibilidade de ser o mesmo complementado por um instituto normativo infralegal muito mais ágil, ou seja, a portaria da Anvisa, de modo que, surgindo uma nova droga, basta a Anvisa incluí-la na portaria e esta portaria automaticamente se integra ao artigo 33. Da mesma forma, não teria sentido algum se o artigo 269, aquele lá que nós estudamos, em que o médico deixa de comunicar doença cuja notificação é compulsória, se esse artigo 269 tivesse que arrolar todas as doenças de notificação compulsória. Caso surgisse uma nova doença no mundo, nós teríamos que alterar todo o artigo 269 para incluir esta doença. E enquanto esta lei não fosse alterada por outra lei penal, média de 8 anos, não esqueçam, toda ausência de notificação daquela nova doença seria atípica no campo penal. Obviamente, isso não pode e não deve existir. De sorte que o artigo 269 pode ser complementado na parte de doença cuja notificação é compulsória por portaria, tornando mais ágil. Surgiu a doença nova, ela é incluída na portaria e automaticamente esta portaria passa a integrar o tipo do artigo aqui citado. Ainda dentro do tema Lei Penal em Branco, um assunto merece particular atenção. E ele diz respeito a uma controvérsia sobre a constitucionalidade da lei penal em branco em sentido estrito, ou seja, aquela que é complementada por uma norma infralegal
ou por uma lei estadual ou municipal. Há quem defenda o raciocínio de que essa espécie de lei penal em branco, em sentido estrito, ofende o princípio da reserva legal. Isso porque, nessa espécie de lei, o complemento adviria de uma portaria, de um decreto ou de qualquer ato do Poder Executivo Federal ou de uma lei que não fosse federal. Isso ofenderia o princípio esculpido no artigo 1º do Código Penal e no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que trata do princípio da reserva legal, que determina que não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. Argumenta-se dentro desse enfoque que a possibilidade de se complementar uma lei penal incriminadora por intermédio de uma portaria, de um decreto, de uma resolução, subtrairia da lei esse mistério. E dentro dessa subtração estaria também a eliminação de possibilidade de ampla discussão do tema pelas casas legislativas do Congresso Nacional e pelo controle de freios e contrapesos da posterior sanção presidencial de uma lei. De sorte que essa corrente de pensamento reputa a lei penal em branco em sentido estrito inconstitucional por ferir o princípio da reserva legal. Não se trata, é bom lembrar, do posicionamento majoritário. Do contrário, a maioria da doutrina considera a lei penal em branco em sentido estrito constitucional e em perfeita consonância com o princípio da reserva legal. E isso por vários motivos. O primeiro, defendido já por Nelson Hungria, no sentido de que as portarias, os decretos, as resoluções, enfim, os atos emanados do Poder Executivo, quando meramente regulatórios, eles passam a integrar a lei penal incriminadora. E passando a integrar a lei penal incriminadora, não existiria mácula ao princípio da reserva legal. E ainda que assim não fosse, argumentam outros de que o artigo 1º do Código Penal apenas exige que a lei defina o crime, ou seja, que ela estipule a conduta principal, os verbos núcleos da conduta proibida, podendo perfeitamente um ou algum elemento da descrição típica ser eventualmente complementado, meramente complementado, por uma outra espécie normativa infralegal. Nesse ponto, é importante resgatar para nossa reflexão aquele debatido artigo 33, que trata do tráfico de drogas. Percebam os amigos e as amigas que o artigo 33, cuja leitura eu já promovi aqui, com 18 verbos núcleos, define inequivocamente a conduta principal. Ele só relega por uma conveniência aqui já explanada o conceito de drogas para um instrumento mais ágil de atualização, que é uma portaria, por exemplo. Agora, a conduta, ela é descrita em lei, a conduta proibida. Não se nega isso. Daí porque não há que se falar em ofensa ao princípio da reserva legal. Diferente se a descrição típica prevista em lei fosse lacônica,
completamente vagante se o artigo 33 apenas elencasse o seguinte: traficar drogas, reclusão de 5 a 15 anos. Ou ser traficante de drogas, reclusão de 5 a 15 anos. Não é isso que o artigo 33 faz. Do contrário, ele descreve alternativamente 18, repito, 18 comportamentos como possivelmente caracterizadores do tráfico de drogas. Então, o que importa para o atendimento do artigo 1º é que a lei penal incriminadora descreva a conduta principal, sendo perfeitamente possível que algum elemento possa ser interpretado de forma regulamentar por uma espécie normativa que não seja uma lei. E esse raciocínio ele está em perfeita sintonia com a constitucionalidade de outras leis penais, em tese, muito mais abertas do que a lei penal em branco em sentido estrito. É óbvio que vamos falar no assunto com muito mais profundidade em momento oportuno, mas existem crimes que contêm em seus elementos típicos elementos de ordem normativa. E o que eu quero dizer com isso? Que são elementos normativos do tipo? São aqueles que ensejam a necessidade de uma interpretação do julgador. Por exemplo, o artigo 139 é um tipo que contém elemento normativo e por isso é chamado tipo aberto. O artigo 139 diz o seguinte: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Ora, qual o conceito de reputação? A lei não esclarece. Obviamente que caberá ao juiz, ao julgador, na atividade interpretativa daquela lei penal incriminadora, verificar se o fato imputado à alegada vítima foi ofensivo à sua reputação, à sua boa fama, à sua honra objetiva. Ora, diferentemente desses tipos penais que contêm elementos normativos em que a existência daquele dado, reputação, por exemplo, ou ato obsceno, no artigo 233, diferente das situações em que, no crime de ato obsceno ou de difamação, esses elementos são interpretados pelo livre subjetivismo do julgador e ninguém alega inconstitucionalidade por ferir o princípio da reserva legal do crime de difamação, nem do crime de ato obsceno. Ao contrário desses crimes, cuja interpretação é dada ao julgador, variante então de juiz a juiz, a lei penal em branco em sentido estrito, nesse aspecto, é até mais segura. É mais limitadora. Porque o complemento interpretativo daquele elemento da lei penal em branco em sentido estrito não estará ao crivo da livre interpretação de um juiz, mas sim estará já predeterminado, prefixado no poder normativo estatal, através de uma portaria, de uma resolução, de um decreto, alterável conforme as circunstâncias justificarem tal medida. De sorte que nós temos simpatia e adesão à corrente majoritária que reputa perfeitamente constitucional a existência da lei penal em branco em sentido estrito, por não ferir o princípio da reserva legal. Mas, Alexandre, eu ainda tenho dúvidas sobre a lei penal em branco,
porque eu já ouvi em algum curso, em algum livro, algumas classificações que me deixaram apavorado. Pois bem, de fato existem algumas classificações que não mereceriam muito nossa atenção no campo pragmático, mas que merecem rápida menção em homenagem aos queridos e queridas concurseiros e concurseiras que devem sempre estar sintonizados com essas classificações, muitas vezes contaminadas por excentricidades. A primeira delas diz respeito à chamada lei penal em branco ao avesso ou inversa. Atenção, lei penal em branco inversa ou avesso, o que seria isso? Explica a doutrina que se ocupa do tema que a lei penal em branco ou avesso ou inversa é aquela que possui um preceito primário completo, tranquilo, autossuficiente. Mas já o seu preceito secundário é complementado por outra norma. E o exemplo clássico dado pela doutrina diz respeito ao crime de genocídio, previsto na Lei 2889 de 56, que logo no artigo 1º determina o seguinte: quem com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso e como tal mata membros do grupo, pena as mesmas penas do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. O que você percebe no artigo 1º, a linha A da lei de genocídio? Que o preceito primário está completo. Só que quando você vai olhar a pena, o legislador remete, não estabelece textualmente qual é a pena do genocídio, mas sim determina que a pena será a mesma daquela reservada, no caso da linha A, do crime de homicídio qualificado. A bem da verdade, eu não me simpatizo muito com essa denominação lei penal ao avesso ou inversa, por um motivo muito simples. A lei penal em branco, ela se caracteriza pela incompletude do preceito primário. E neste caso não há qualquer incompletude do preceito primário. O que há, bem da verdade, é um preceito secundário remetido. É uma lei penal incriminadora completa de preceito secundário remetido. Aí sim nós teríamos uma nomenclatura, me parece, mais adequada para essa situação. Também, ainda dentro dessas nomenclaturas que podem ser cobradas em concursos, importante se mencionar o que parte da doutrina chama de lei penal em branco de fundo constitucional. Ora, pelo próprio nome, não é muito difícil concluir que essa lei penal em branco ela é complementada pela própria Constituição. E o exemplo disso está assentado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º, que trata de uma das modalidades de homicídio qualificado quando, diz o inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 121, será qualificado o homicídio quando praticado contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. Integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Pois bem, o inciso em questão, o 7º, tem como complemento a própria ordem constitucional
em especial os artigos 142 e 144. Finalizando as classificações que surgem na doutrina, nós não podemos deixar de mencionar, em homenagem aos nossos queridos concurseiros e concurseiras, as chamadas leis penais em branco ao quadrado. Leis penais em branco ao quadrado, que são aquelas em que o complemento autoriza a sua própria complementação. Eu vou explicar melhor. Você tem uma lei penal incriminadora que possui um elemento que demanda ser complementado. Ó bem, nós temos a norma complementadora aqui. Só que esta norma complementadora aqui também autoriza a sua própria complementação por uma terceira. Um bom exemplo dessa chamada lei penal em branco ao quadrado é encontrado na Lei de Crimes Ambientais, na Lei 9.605 de 98, especialmente no seu artigo 38, que contém o seguinte crime: destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, pena de detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas, cumulativamente. Lei penal em branco clássica. Por quê? Porque ela possui um elemento no preceito primário que demanda esclarecimento regulatório. Qual seja, quais são as florestas de preservação permanente? E essa resposta, este complemento, é feito por intermédio do Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, que em seu artigo 4º esclarece quais são as situações em que uma floresta é considerada de preservação permanente. Mas não bastassem essas hipóteses textualmente contempladas no artigo 4º do Código Florestal, o artigo 6º desse mesmo diploma legal autoriza que, além das hipóteses do artigo 4º, ato do Poder Executivo possa estender, ampliar, nas hipóteses do artigo 6º, o conceito de floresta de preservação permanente. Então, você nota que o artigo 38 da Lei de Crimes Ambientais, ele é complementado pelo Código Florestal, que, por sua vez, o Código Florestal autoriza que o último seja complementado por ato do Poder Executivo. Meus queridos amigos e amigas, vencido esse tema da aula de hoje, no nosso próximo encontro, procuraremos abordar as fontes formais mediatas do direito penal, cada uma delas com suas particularidades, passando pela análise, num segundo momento, da analogia como mero elemento de autointegração da lei penal e arrematando a reflexão com a análise das formas de interpretação da lei penal. Só me resta agradecer sua prestigiosa audiência, solicitar ao amigo ou à amiga que apreciaram a aula, que deem um like, um joinha para o vídeo, inscrevam-se no canal e sempre lembrando que nós temos um e-mail, um canal de comunicação para que você possa sanar todas as suas dúvidas referentes não só a esta, como todas as aulas anteriores. Um forte abraço para vocês e bons estudos!